Você sabia que a tecnologia de Bluetooth e Wi-Fi teve origem nos trabalhos da cientista austríaca Hedy Lamarr? E que a cientista Elisabeth Fürham foi uma das primeiras pesquisadoras profissionais na química, realizando descobertas importantes, como as reduções metálicas, a catálise e a fotorredução, o primeiro passo rumo à fotografia. Olá, ouvintes apaixonados por ciência. Sou o professor Edson Souza. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Papo de Química, o seu podcast do ensino de química, onde a ciência ganha vida e os átomos contam histórias. Gente, esse é mais um episódio da série que irá ao ar em 2024, onde mergulhamos nas histórias inspiradoras, nos desafios superados e nas conquistas notáveis das mulheres que não apenas moldaram o campo da ciência, mas também abriram caminhos para futuras gerações. Vamos juntos desvendar como a presença feminina na STEM está redefinindo o futuro da ciência. Oi pessoal, sou a professora Priscila Morim e é um prazer ter você aqui com a gente. Lembrando, compartilhe esse episódio nos grupos de WhatsApp, dos amigos, da escola, da família e vamos aumentar nossa podosfera. Celebrar mulheres e meninas na ciência é reconhecer a contribuição vital que elas trazem para a pesquisa, inovação e compreensão do mundo. Isso inclui desde avanços em medicina, engenharia, tecnologia da informação, biologia, química, física e muito mais. Promover a participação feminina na ciência é crucial para alcançar a igualdade de gênero, empoderar mulheres e meninas em todo o mundo. As mulheres enfrentam barreiras históricas no acesso à educação e oportunidades na ciência, o que reflete em uma subrepresentação nos campos STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Isso inclui desde estereótipos de gênero até a falta de modelos femininos visíveis em posições de liderança científica. Porém, há muitas iniciativas em andamento para mudar esse cenário, incluindo programas de mentoria, bolsas de estudo para mulheres na ciência e campanhas de conscientização. Celebrar o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, em 11 de fevereiro, é uma oportunidade de reconhecer suas conquistas, desafiar estereótipos e promover políticas que apoiem a inclusão e a diversidade nos ambientes científicos e acadêmicos. É um momento para inspirar a próxima geração de mulheres cientistas a perseguir suas paixões e contribuir para o avanço do conhecimento humano. Gente, para continuarmos a série Mulheres na STEM, convidamos a professora Jéssica Andressa Rosa, professora de Química da Rede Pública Estadual no município de Erechim, Rio Grande do Sul. Licenciada na graduação interdisciplinar em Ciências da Natureza pela Universidade Federal da Fronteira Sul, em Erechim, e mestranda do Programa de Educação Profissional da Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus Erechim. A professora Jéssica vai falar da pesquisa do seu mestrado, que está em andamento, onde investiga as concepções que os alunos de ensino médio têm acerca da natureza da ciência, da história da construção do conhecimento científico e a participação das mulheres no campo das ciências. Passo agora a palavra para a professora Jéssica Andressa, agradecendo de antemão a sua disponibilidade em participar do Papo de Química. Professora Jéssica, seja muito bem-vinda ao Papo de Química. Eu que agradeço, professor, é uma honra e uma alegria estar aqui compartilhando, esse assunto que é tão pertinente e cresce cada vez mais, dentro das academias, dentro das escolas também. Primeiramente, eu gostaria de trazer um pouquinho da questão histórica, da ciência e das mulheres no campo da química. Ao longo da história, as mulheres elas foram, excluídas, não só da ciência, mas também de todos os âmbitos sociais. E a ciência como campo de conhecimento socialmente constituído, construído, ela carrega aspectos da forma como a sociedade se organiza. Então, a exclusão feminina, ela é evidenciada ao longo da história na desvalorização da participação das mulheres
e no desenvolvimento científico também. Então, isso a gente consegue, né, fazer uma análise num contexto histórico, tanto das mulheres desde a Idade Média, né, quanto na contemporaneidade também. Professora Jéssica, gostaria de colocar alguns dados que andei lendo recentemente sobre essa questão. Primeiro, de acordo com o CNPq, as mulheres constituem 43,7% dos pesquisadores científicos no Brasil. Já a nível mundial, esse valor desce para 30%, segundo a ONU. Outra informação, no CNPq, a curva é otimista e aponta que o número de mulheres pesquisadoras vai superar o de pesquisadores do gênero masculino dentro de uma década. Porém, o mesmo não acontece em cargos de liderança dentro da pesquisa científica. Menos de 10% dos membros da Academia Brasileira de Ciências são mulheres e apenas 21% dos coordenadores de projetos temáticos da FAPESP pertencem ao gênero feminino. De acordo com o relatório da Elsevier, denominada A Jornada do Pesquisador através de Lentes de Gênero, que foi divulgado em 2020, um estudo que envolveu 15 países, inclusive o Brasil. Embora a participação feminina nas ciências exatas esteja aumentando, a desigualdade permanece quando o assunto são publicações, citações, bolsas concedidas e colaborações. Ou seja, mesmo estando presentes como maioria no ambiente de pesquisa, a universidade, as mulheres ainda são vistas na área de exatas como algo fora do lugar. E por que é que isso acontece? Exatamente, professor. As mulheres, elas realmente, né, nas matrículas, quando a gente vai analisar, elas conseguiram ocupar os seus espaços dentro da academia, mas tem algo que a gente chama de teto de vidro, que essas mulheres, elas estão em áreas muito específicas, por exemplo, na psicologia, na enfermagem, né, que são áreas mais destinadas, assim, ao cuidado. Agora, quando a gente passa a analisar as áreas mais duras, né, ciências duras, como a física, a química, biologia, geologia, enfim, a gente vê que não é bem assim, que essas mulheres não estão tão presentes nessas áreas. E assim como elas não estão presentes nessas áreas, quando vão ascendendo, né, a ascensão de cargos como pesquisadores, publicações, a gente vê que elas não estão muito presentes também. Então, assim, aos pouquinhos as mulheres estão conquistando esses espaços, mas ainda falta muito a gente dialogar, debater, né, enfim, sobre isso. E numa perspectiva histórica, né, as mulheres, elas começaram a participar da ciência, da construção do conhecimento científico de uma forma secundária, quando elas ajudavam, né, ou elas casavam com alguém que era da área da ciência, com os filósofos naturais, enfim, ali antes do século XIX, né, porque essa palavra cientista, né, ela surge ali no final do século XIX. Essas mulheres eram da aristocracia, da nobreza. Então, essas mulheres aristocratas, elas tinham esses acessos de forma secundária, né, na participação da construção do conhecimento científico. Um exemplo dentro da química que posso trazer é da Marie Lavoisier. Quando a gente vai trabalhar ali com o Lavoisier, a gente fala somente dele. Mas a Marie Lavoisier, ela era uma química também, né, que ela ajudava ele ativamente nos desenhos dos experimentos e nas descrições, nas anotações, né, ela fazia todas as observações ali de laboratório e ajudava ele nesta parte, né, da construção do conhecimento Lavoisier. E é algo que a gente não trabalha, a gente não escuta falar da Marie Lavoisier. É verdade, é difícil encontrar nos livros de química algum relato do trabalho de Marie Lavoisier. Outras cientistas também, a mais conhecida que a gente pode estar trazendo é a Marie Curie. Essa sim a gente trabalha, né? A gente vê bastante nos livros didáticos, que foi, acredito, né, uma das mais que se destaca na área da química. E quando a gente vai trabalhar com os conteúdos de química, o próprio ensino de química, ele está diretamente relacionado com os fatos históricos. Então, quando a gente vai trabalhar com os conteúdos, nós estamos consecutivamente trabalhando nomes de homens na ciência. Por exemplo, quando a gente trabalha a síntese de Hüller, o postulado de Kekulé, a teoria da força vital do Bergman, o átomo de Demócrito de Abdera, Leucipo, Dalton,
Newton, Thomson, Rutherford, de Broglie. Então, toda hora nós estamos trabalhando com essas imagens masculinas. E é muito difícil a gente ver nos livros didáticos ou nos próprios sites, nos artigos científicos, onde a gente estuda a presença dessas mulheres. Então é importante a gente se questionar, será que elas nunca estiveram presentes na construção do pensamento científico, mesmo que de forma secundária? Será que essas mulheres nunca existiram? E se elas existiram dentro da construção do conhecimento científico, por que a gente não trabalha com elas dentro da sala de aula? Então é a gente fazer esse resgate histórico da construção da ciência, porque a ciência ela foi construída em moldes patriarcais, esse resgate histórico, né, da construção do pensamento científico e fazer uma reflexão epistemológica sobre isso, reconstruir a ciência como ela foi construída, né? Eu acredito que seja um dos papéis mais importantes de quem está dentro das salas de aula, dentro do espaço escolar, né, dentro das academias. Eu trabalho muito com a história da ciência relacionando com os conteúdos de química. Toda hora eu estou fazendo esse resgate da história da ciência para trabalhar também os conteúdos, os contextos da química, porque eu gosto bastante de relacionar, né, de não ver só a química como passar no quadro só fórmulas, cálculos, nomenclaturas, né, então fazer essa relação, por que a gente trabalha com a química? Qual que é a importância da química para a sociedade? E também fazer esse trabalho, tem um autor, que é o Antônio Cachapuz, ele fala que a ciência que nós trabalhamos hoje em dia dentro da sala de aula é uma retórica de conclusões, exatamente o que a ciência não é. A escola, ela é, ou deveria ser, o centro epistemológico, o centro de construção de conhecimento. E não é muito o que a gente vê na nossa realidade. A gente pode ver isso com a desvalorização que o Brasil, né, tem perante a ciência, enfim. O meu trabalho, né, particularmente assim falando, é motivar as meninas, para elas verem a ciência como um terreno fértil, não só as meninas, como os meninos também. A gente precisa ter essa diversidade, né, dentro da ciência, mas que também elas vejam a ciência como um terreno fértil. Não que seja na área da química, mas numa engenharia, numa física, nessas ciências que não tem muita ascensão de mulheres, né, de procura de mulheres. Acredito por elas não ver a ciência realmente como uma possibilidade, porque se a gente estuda somente, a gente relaciona a ciência somente com o cientista, né, o estereótipo de cientista, que é o senhorzinho de cabelo em pé, cabelo branco, maluco, né, então a gente passa essa imagem de uma ciência elitista, individualista, uma ciência neutra, a par de questões políticas, questões de gênero, enfim. Então essa ciência que é trabalhada, né, infelizmente dentro da sala de aula. Então por isso que é importante a gente fazer esse resgate histórico, né, de refletir de por que as mulheres elas foram afastadas, excluídas, né, historicamente da história da ciência, para a gente não repetir esse erro no futuro. Professora Jéssica, parabéns pela excelente abordagem a respeito da invisibilidade das mulheres na ciência e no ensino. E gostaria que você falasse da pesquisa que você está desenvolvendo no seu mestrado, quais os objetivos e as perspectivas. Então, esse é o objetivo da minha pesquisa. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação profissional em educação e por ser um programa profissional, é pré-requisito nós entregarmos, então, a dissertação e um produto final. E o meu produto final, ele é desenvolver um e-book que vai ficar disponível na íntegra, tecendo, né, esses conteúdos da química com essas mulheres que participaram da construção do conhecimento, dos conhecimentos da química, né? Então vai ser um e-book por agosto de 2024 que vai ser um suporte para a formação de professores, né? Então penso, né, em fazer uma formação de professores utilizando esta pesquisa que vai ser publicada depois, ali mais final de 2024, né? Que vou fazer esse resgate dessas mulheres que participaram ativamente e subjetivamente também da construção dos conhecimentos da química. Ah, que legal! Então vamos fazer o seguinte, vamos aguardar a conclusão da tua pesquisa e aí vamos voltar aqui no Papo de Química e atualizar os nossos ouvintes e também para a gente poder divulgar o e-book, ok? Mas, Jéssica, como surgiu a ideia dessa pesquisa?
Certo, professor, essa ideia ela surgiu ainda na graduação, na construção da minha monografia, onde eu fui para algumas escolas aqui do meu município, questionar, né, fazer essa pesquisa com os estudantes e como eles viam a ciência, o que é a ciência para eles, né? E muitos desenharam, tinha uma questionário para eles desenhar uma pessoa cientista, e muitos deles desenharam o quê? O estereótipo de cientista, né? O gênio maluco dentro do laboratório. Outros nem relacionavam a ciência, né, essa pessoa cientista com uma pessoa, eles desenhavam uma célula ou vidrarias de laboratório. Então a gente começou a analisar isso e se questionar. Eu ainda não estava atuando, né, como professora nas escolas, então a gente começou, e minha orientadora, a gente começou a questionar como essa ciência estava sendo vista, né, pelos estudantes, como uma pessoa cientista estava sendo vista por esses educandos. E aí surgiu a ideia de escrever um projeto, né, um pré-projeto para o mestrado, para fazer uma pesquisa com os professores aqui da região. Eu vou fazer com os professores de toda a 15ª, que é a nossa coordenadoria de educação aqui da nossa região. Ela abrange 41 municípios e 52 escolas. Então eu vou trabalhar com em torno assim de 52 professores de química, questionando, perguntando como é que eles trabalham, se eles fazem algum resgate histórico, se eles lembram de algum nome de alguma mulher cientista que eles trabalharam na graduação, ou que eles viram nos livros didáticos, dando aula, enfim. Então, a gente vai fazer essa análise e, a partir das demandas que emergir desses questionários, nós vamos estar, então, desenvolvendo este e-book, que vai servir como um suporte para os professores estarem acessando, né, na íntegra, quem, né, tem interesse por esse assunto, para estar contribuindo para as aulas. Então, por exemplo, eu, Jéssica, né, eu, professora de Química, vou estar estudando termoquímica no próximo semestre. Então, eu posso estar acessando esse e-book e vendo, né, será que existiu uma mulher que contribuiu para o desenvolvimento desse conhecimento da termoquímica? Posso estar pesquisando ali nesse e-book, conseguindo, assim, subsídios desses aspectos para minha aula. Essa dissertação, ela tem o objetivo de estar contribuindo, de estar levando essas mulheres para dentro da sala de aula, dando um suporte para os professores, está criando forças, né, para essa discussão ser cada vez maior. Professora Jéssica, com certeza essa pesquisa irá contribuir muito na formação dos professores e também mostrando a participação da mulher na construção do conhecimento científico. E assim, para concluir, nós, como educadores, tendo esse privilégio de estar dentro da sala de aula, passando os conhecimentos, a gente ter esse incômodo de se questionar. Quem eu estou estimulando para seguir com a ciência? Porque nós precisamos tanto de homens quanto de mulheres dentro da ciência. Então, o que eu estou estimulando para seguir, né, na ciência? Por isso que fazer essa reflexão epistemológica, refletir sobre a ciência, né, sobre a construção do conhecimento científico, que ela é uma construção do conhecimento humano, né, feita por homens e feita por mulheres também. Então, a gente refletir sobre a ciência, porque essa ciência que a gente trabalha dentro da sala de aula é uma ciência totalmente individualista, neutra, elitista, realmente moldada pelo patriarcado. Então, ali, as mulheres, ao longo da história, elas foram adentrando. Primeiro, as mulheres da aristocracia, ali, da nobreza, depois elas tiveram oportunidades, né, de acessar outros espaços de conhecimento, não da área da ciência da natureza, né, enfim, mas tinha práticas de cozinha, conventos, né, enfim, que elas eram destinadas, mas elas foram conquistando seus espaços. E acredito assim, professor, pode ser que nós, eu, meu filho, né, enfim, nem estejamos mais aqui quando essa ascensão acontecer. O trabalho, a gente vê que vem crescendo, que essas discussões elas vêm aumentando, que a participação das mulheres elas vêm aumentando, né, que essa procura por essas áreas elas vêm aumentando, mas é um trabalho minucioso e que nós precisamos ter essa preocupação enquanto professores que, né, a gente tem esse privilégio de estar dentro da sala de aula trazendo essas discussões à tona.
Gente, gostaria de agradecer mais uma vez a participação da professora Jéssica Andressa pela sua disponibilidade em atender o nosso convite, a sua brilhante explanação e dizer que aguardamos a sua volta ao Papo de Química, assim que ela finalizar a sua pesquisa e atualizar todos os nossos ouvintes sobre a participação das mulheres na construção do conhecimento científico e da química. Obrigado mais uma vez, professora. Eu que agradeço, professor, pelo convite. É uma honra estar aqui e fico à disposição. Ok, obrigado. Até a próxima. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhem com os seus amigos, vamos compartilhar nas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Então, pessoal, não esqueça de seguir nosso podcast para não perder nenhum episódio e compartilhe com seus amigos que também amam a química. Ah, e é claro, deixe seu comentário contando o que achou do episódio de hoje e sugira temas para os próximos programas. Mandem suas sugestões de temas para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal!